É uma besta espiritual de um anjo com asas quebradas, abandonada por todo mundo. E quando eu o vi pela primeira vez, não hesitei em decidir liberar a mim mesmo da minha besta espiritual súcubo de nível épico. Em vez disso, a contratei como meu primeiro companheiro espiritual. Meus colegas riram de mim e me chamaram de idiota ao ver isso. Até o diretor suspirou, dizendo que isso era um desperdício do meu talento. Ao ouvir isso, apenas sorri em silêncio. Além disso, vendi todos os meus bens para conseguir 3 materiais de reparo. Alimentei o anjo para ativar seu potencial lendário, da linhagem oculta do anjo de 12 asas. Tudo isso porque despertei um sistema de besta espiritual de nível divino. Ele não só consegue reconhecer a linhagem oculta da besta espiritual, como também desbloqueia a sua rota de evolução final. No entanto, eu, que tenho uma habilidade tão opressiva, mais recentemente, durante a cerimônia de despertar de invocação de bestas, foi traído por sua própria besta espiritual, uma súcubo épica. A razão é que o súcubo despreza os pobres e ama os ricos, para poder obter melhores condições de treinamento. Ela até propôs ativamente a formação de pacto para me deixar. Virou-se e se lançou nos braços do riquinho Shen. Ao ver isso, eu entendi. Em vez de deixar uma bomba relógio ao meu lado, é melhor ver seu verdadeiro rosto o quanto antes. Então, eu simplesmente a vendi por 20 milhões. E para participar do exame de bestas espirituais daqui a 10 dias. O que é mais urgente no momento é formar um pacto com uma besta espiritual o mais rápido possível. Então, eu fui à maior loja de bestas espirituais da cidade de Linyuan. Aqui não só vendem vários tipos de bestas espirituais capturadas no espaço dimensional, também fornecem materiais raros, rota de evolução, poções, e até mesmo tesouros raros. Todo o edifício tem a forma de uma pirâmide, dividido em 5 camadas. Cada andar corresponde a diferentes níveis: comum, elite, excelente, épico, lendário. Claro, a área de nível lendário no topo está desocupada o ano todo. Apenas uma pequena quantidade de materiais raros de outros espaços é exibida ocasionalmente. E a 4ª camada da área de nível épico também possui apenas uma pequena parte dos materiais épicos. Os preços são absurdamente altos. Eu não parei na primeira camada. Fui diretamente para a área de bestas espirituais de nível excelente na 3ª camada. Apenas vi dezenas de bestas espirituais de formas variadas. Estavam presas em gaiolas de energia especiais. Cada uma tinha ao lado informações detalhadas e preços. Mas após observar tudo, percebi que para cultivar uma besta espiritual desse lugar ao nível de um súcubo, é provável que 2 milhões não sejam suficientes. No entanto, no instante em que me virei desapontado, um funcionário me chamou de repente. Espere. Há mais um lugar. Nós só exibimos as bestas espirituais mais recentes obtidas a cada ano. E as bestas espirituais que não foram vendidas nos anos anteriores serão geridas de forma unificada no departamento de logística. Mas, senhor, não tenha grandes esperanças. Afinal, aquelas bestas espirituais são apenas sobras escolhidas por outros. Mas assim que entrei no departamento de logística, eu descobri as bestas espirituais em forma humana serão destruídas pela equipe. A interface de atributos apareceu instantaneamente. Anjo de vidro. Estado: não está sob pacto. Qualidade: nível épico 9 estrelas. Nível: habilidades: julgamento da luz sagrada, asas do paraíso, cântico sagrado. Estado especial: asas quebradas desde o nascimento. Estado negativo: não é possível aumentar o nível. Sugestões de cultivo: usar penas de anjo, poeira estelar radiante, pedra sagrada. Minha pupila contraiu-se abruptamente. A besta espiritual de qualidade nível épico 9 estrelas. Esta é a besta espiritual de maior qualidade que já vi até agora. Há apenas um passo do nível lendário. E as bestas espirituais de nível épico geralmente têm apenas 2 habilidades. Mas Liu Li tem nada menos que 3 habilidades. No entanto, meu olhar se desviou involuntariamente para suas costas. Ali deveria haver um par de asas sagradas, que agora estão vazias. Essa é a razão pela qual ela não atrai atenção. Mas o sistema apresentou um plano de reparo. E essas 3 matérias-primas estão disponíveis na loja de bestas espirituais. É ela. Esta é a besta espiritual que estou procurando. Desde que cure suas feridas, seu talento irá esmagar completamente aquele súcubo. Eu me aproximei lentamente do funcionário. Eu quero comprar aquele anjo. Qual é o preço? Ao ouvir essas palavras, os olhos de Liu Li se contraíram de repente. Ela levantou lentamente a cabeça, seus olhos refletindo minha figura.
Mais de 300 dias e noites. Ela estava encolhida neste canto escuro, incontáveis vezes cheia de expectativa, incontáveis vezes decepcionada. Ele realmente sabe o que está escolhendo? E minha ação de escolher bestas espirituais na seção de produtos defeituosos deixou o funcionário atordoado por um momento. Você está falando daquela besta espiritual anjo? Sim. Quanto custa? Eu repeti mais uma vez. O funcionário estava nervosamente esfregando as mãos. Desculpe, cliente. Eu não posso decidir isso. Ele apressadamente contatou o supervisor. Recebi uma resposta rapidamente. Com apenas 10.000 dragões de verão, você poderá levar esta besta espiritual, embora seja um produto defeituoso. Afinal, é de qualidade épica. Eu paguei de forma direta e rápida. Logo, os dois chegaram à sala de formação de pacto. Liu Li estava de pé na beira do círculo do pacto. Ela disse em voz baixa: Sinto muito. Eu não posso fazer um pacto com você. Eu sou uma besta espiritual incompleta. Sua voz estava entrecortada, como se fosse uma pequena besta injustiçada. Eu, que estava preparando o círculo do pacto, olhei surpreso para cima. Ao ver Liu Li com os olhos cheios de lágrimas, foi então que percebi que havia negligenciado os sentimentos da besta espiritual. Não se menospreze. Você é uma besta espiritual muito talentosa. Eu conheço o seu problema. Mas eu tenho uma solução. Liu Li ficou instantaneamente paralisada. É verdade? Eu apontei para o calendário na parede. Daqui a 10 dias, será a avaliação. Ninguém brinca com o futuro. Assim que terminei de dizer isso, o som da batida na porta ecoou. O funcionário trouxe os materiais que acabei de encomendar. Quase gastei os meus 20 milhões por completo. Já peguei os materiais. Quer tentar? Ao ouvir essas palavras, o coração da pequena anja disparou. Embora soubesse que a possibilidade de curar os ferimentos era quase inexistente. Mas e se acontecer? Então, sob meu olhar encorajador, Liu Li seguiu as instruções e pegou os 3 tipos de materiais. No momento seguinte, na ferida de Liu Li, surgiu uma intensa luz roxa. Essa luz era mais profunda do que a que via ao invocar. Profundidade que se vê com a súcubo é ainda maior. Parecia que iria devorar todo o ambiente. E o mais surpreendente é que nas profundezas daquela luz roxa turbulenta, surgiu uma tênue e radiante luz dourada. Minha pupila se contraiu. Antes que eu pudesse pensar melhor, aquele brilho dourado se espalhou rapidamente como um incêndio florestal. Qualidade lendária dourada. Como é possível? Minha respiração parou por um momento. Os materiais fornecidos pelo sistema são apenas para reparar ferimentos. Por que isso desencadearia a evolução da qualidade? A menos que os ferimentos de Liu Li sejam as correntes que limitam seu potencial. Enquanto eu pensava sobre isso, no local do ferimento nas costas de Liu Li, uma asa de puro branco começou a se abrir lentamente. As asas se fecharam suavemente, envolvendo Liu Li de forma gentil, que, finalmente, se transformou em um enorme casulo de luz. Uma onda invisível repentinamente explodiu, perfurou o teto e subiu aos céus. Do outro lado, dentro da casa do Lorde da cidade, o Lorde da cidade de Linyuan, Xia Shi, teve suas pupilas contraídas de repente. Ele se levantou abruptamente e olhou para fora da janela. Justo agora, ele sentiu um vasto aroma, como o abismo, descendo do céu, envolvendo toda a cidade de Linyuan. Aquela aura era sagrada e majestosa, mas desapareceu em um instante. Chegada de alguém. A voz de Xia Xiu se tornou repentinamente afiada. Imediatamente investigar todas as fissuras no espaço dimensional ao redor. Os guardas saíram apressadamente para cumprir a ordem. E as sobrancelhas de Xia Xiu estavam cada vez mais franzidas. Só há 2 possibilidades que podem causar tal fenômeno celestial. Ou o colapso das barreiras do espaço dimensional, ou a presença de uma entidade aterrorizante se manifestou, ou o nascimento de uma besta espiritual de nível lendário. Quanto à besta espiritual de nível lendário, como pode ser? Xia Xiu balançou a cabeça em autodepreciação. Ele imediatamente descartou a segunda hipótese. Esta pequena cidade fronteiriça, cidade Linyuan. Nem mesmo as bestas espirituais de nível épico são tratadas com tanto valor. E o que ele não sabia é que, dentro da sala de pactos da loja de bestas espirituais, eu olhei atordoado para o painel de luz à minha frente. Minha garganta involuntariamente se contraiu. A anja sagrada Liu Li. Status, não pactuada. Qualidade, lendária 1 estrela. Nível, 0. Habilidade. Julgamento. Aumenta o dano causado a criaturas da raça demoníaca. Bênção divina.
Imunidade a um ataque letal. Forma de serafim. Aumento de 200 em todas as propriedades. Canto final. Após o uso, o anjo entra em período de hibernação. Sugestões de cultivo. Usar cristal de luz e líquido da essência sagrada. Eu inspirei profundamente, tentando acalmar meu coração acelerado. Nível lendário e nível épico são conceitos totalmente diferentes. Mas no segundo seguinte, um pensamento desceu como água fria. Um anjo de nível lendário realmente estaria disposto a se tornar minha besta espiritual? Afinal, não muito tempo atrás, eu havia acabado de passar pela traição de um súcubo. No entanto, no segundo seguinte, uma figura prateada de repente se ajoelhou em um joelho. Liu Li levantou a cabeça. Seus olhos demonstravam determinação sem disfarces. Anjo sagrado Liu Li, solicito me tornar sua besta espiritual. Quando aquela voz firme ecoou, de repente, senti algo derretendo dentro do meu peito. Eu lentamente levanto o canto da boca, estendendo a mão solenemente. Vidro. Bem-vindo a se tornar minha primeira besta espiritual. Quando minhas palavras caíram, uma gota de lágrima cristalina deslizava silenciosamente pela face de porcelana da jovem. Ela esperou por este momento por muito tempo. Quantas noites e dias ela se encolheu no canto frio da loja de bestas espirituais. Ecoando em seus ouvidos estavam os produtos defeituosos. Lixo que ninguém queria. Um produto defeituoso que nem mesmo tinha asas completas. Neste momento, tudo se transformou no presente mais precioso. Quando o pacto entre os dois foi concluído, ao sair da loja de bestas espirituais e voltar para casa, já era crepúsculo. Eu empurrei a porta. Uma silhueta familiar me paralisou no lugar. Irmã. Shelxin voltou. Ela sorriu e acenou. Venha comer. Desde que Gu Qianqian passou no exame da Academia Nacional, os irmãos não se viam há 6 meses. À mesa, eu perguntei. Irmã, por que você voltou de repente? Aceitei uma missão em Linyuan City. E estava passando por aqui. Apenas venha me visitar. Seu olhar se fixou na Liu Li sentada corretamente. Uma pitada de curiosidade passou por seus olhos. Esta é a sua besta espiritual. Neste momento, a garotinha endireitou as costas. As mãos estavam colocadas de maneira adequada sobre os joelhos. Ao ouvir a pergunta de Gu Qianqian, ela então se curvou em um padrão de 90 graus. Olá, irmã mais velha. Gu Qianqian ficou surpresa por um momento. Em seguida, foi divertida por essa reação adorável e riu. Não precisa ser tão formal. Daqui para frente, seremos uma família. Liu Li finalmente levantou a cabeça. Seu rostinho estava vermelho. Logo depois, a expressão de Gu Qianqian se tornou séria. Pequena alegria. O espaço de teste para iniciantes amanhã. Você deve aproveitar a oportunidade. A área segura isolada pelas forças armadas no espaço dimensional. No máximo, apenas monstros de nível 5. Esta é a melhor oportunidade para os novatos. E o teste para iniciantes só pode ser feito uma vez. É o único período de buffer concedido pelas forças armadas. Eu acenei silenciosamente com a cabeça. Uma vez que se entra em um verdadeiro espaço dimensional, mesmo um mestre de bestas espirituais de nível líder pode encontrar perigos. Os níveis deste mundo são divididos em despertar, sobrenatural, líder, rei. Cada nível maior é subdividido em 10 níveis menores. Neste momento, eu estou apenas no nível de despertar mais baixo. Portanto, preciso ser extremamente cauteloso. Agarrar todas as oportunidades para crescer rapidamente. Esta refeição terminou rapidamente sob os conselhos de Gu Qianqian. Com uma missão a cumprir, Gu Qianqian não ficou mais tempo. Desta vez, apenas pedi algumas horas de folga para voltar e ver. Ao ver que seu irmão estava bem, ela também se sentiu aliviada. Em um piscar de olhos, já era o dia seguinte. A entrada do espaço de prova para iniciantes estava extremamente movimentada. Incontáveis estudantes se reuniam aqui, alguns buscando formar equipes, outros em busca de um suporte forte. Embora seja um espaço de prova para iniciantes, mas um pequeno descuido também pode custar a própria vida. Portanto, para os civis, formar um time é a melhor escolha. E eu entrei acompanhada de Liu Li. Instantaneamente atraiu o olhar de inúmeras pessoas. Besta espiritual humanoide. De onde veio esse grande chefe? Uma besta espiritual humanoide representa um poder de combate forte. Mas logo todos entenderam a identidade dessa besta espiritual humanoide. Não é Guxi? Ele não vendeu a besta espiritual humanoide convocada para a família Shen? De onde veio a besta espiritual humanoide ao seu lado agora? Eu me lembrei.
Essa besta espiritual foi convocada do altar no ano passado. Ela parece ser um desperdício, não? Formar um pacto com uma besta espiritual que não pode evoluir de jeito nenhum. Ele realmente desistiu completamente. Agora ninguém se atreve a formar um time. Todos se afastaram um pouco de mim, trazendo um desperdício de besta espiritual na equipe. Isso não é procurar a morte, puro e simples. Agora eu, na verdade, estou feliz. A entrada para o teste de novatos está cheia de pessoas. Pessoas que chegaram depois, como ele, mal conseguem se infiltrar. Agora a multidão se separa automaticamente. O caminho à frente está livre e desimpedido. Sob os olhares de todos, eu caminhei tranquilamente até a entrada. Quando eu estava prestes a levar Liu Li para se registrar, ao entrar no espaço do teste, de repente, uma voz estranha e irônica ecoou. De repente, veio de trás. Não é aquele cara? Shen Zimin se aproximou devagar, abraçando o súcubo. Ele fez de conta que estava pensando, massageando a têmpora. Como era mesmo o nome? O súcubo em seus braços rapidamente respondeu com uma voz suave. Ele se chama Gu Xing. Shen Zimin bateu a testa exageradamente, um olhar de desdém passou por seus olhos. Ah, sim, sim, sim. Gu Xing. Falando nisso, preciso te agradecer. Se não fosse pela sua generosidade, como eu poderia ter um pacto com uma besta espiritual tão excepcional? Dito isso, ele apertou a cintura do súcubo com a mão direita. O súcubo soltou um gemido delicado, embora tenha rolado os olhos em segredo, mas logo colocou um sorriso bajulador. Somente seguindo um gênio como você, eu poderei mostrar meu verdadeiro valor. E as pessoas ao redor também concordaram. Um plebeu como ele não pode se comparar ao jovem Shen. Bestas espirituais de nível épico devem estar nas mãos do jovem Shen, para que possam exercer um grande papel. Ainda mais agora que ele formou um pacto com uma besta espiritual inútil. Isso torna ainda mais incapaz de se comparar ao jovem Shen. Como neste teste, o jovem Shen certamente se destacará e conquistará o primeiro lugar neste teste. O espaço do teste para iniciantes, financiado generosamente pelo Exército, é um campo de treinamento especial construído com grandes investimentos. Seu valor vai muito além de um simples local de evolução. Todas as feras mágicas introduzidas ali receberam marcas especiais. Sempre que um participante do teste derrota com sucesso, os pontos correspondentes são automaticamente acumulados. Fora do espaço de teste, as Forças Armadas instalaram um sistema de monitoramento preciso, rastreando em tempo real a variação de pontos de cada testador. Este sistema não apenas registra o resultado final, mas também pode avaliar a taxa de obtenção de pontos, avaliando com precisão o talento de combate e o potencial de crescimento dos testadores. As informações coletadas no final serão totalmente registradas no sistema, para a avaliação das informações finais do vestibular. Enquanto isso, eu assistia com indiferença à apresentação de Shen Zimin e dos outros, com um leve sorriso no canto dos lábios. Quando a força de uma pessoa é muito superior à dos outros, ele lidará com as provocações dos outros com indiferença. Apenas os fracos se irritam com algumas provocações. No entanto, a garotinha ao meu lado estava tão irritada que tremia. Estava prestes a correr para confrontá-los. Eu a detive a tempo estendendo a mão. O mais importante para Liu Li agora é o teste para iniciantes. Não deixe que eles afetem sua mentalidade. Liu Li olhou para cima na minha direção. A raiva que fervilhava dentro dela foi gradualmente se acalmando. Ela respirou fundo e acenou com a cabeça firmemente. No entanto, em seu coração, ela fez uma promessa silenciosa. Da próxima vez, ela definitivamente daria o seu melhor. Precisava fazer essas pessoas entenderem que seu mestre era o mais importante. Em breve, sairíamos da entrada. Liu Li e eu passamos por um portal azul. A cena à nossa frente mudou repentinamente. Neste momento, estávamos em uma enorme floresta. A névoa envolvia os arredores. Embora todos os alunos tivessem entrado neste mesmo local secreto, mas contanto que não entrassem ao mesmo tempo, eles seriam distribuídos aleatoriamente em alguma parte deste espaço. Eu tirei meu cronômetro. Setei um timer para 4 horas. O espaço de testes para iniciantes tem um limite de tempo de 4 horas. Mas quando o tempo se esgotar, eles serão teletransportados para fora. O tempo é curto e a missão é pesada. Precisamos encontrar as bestas espirituais o mais rápido possível e derrotá-las rapidamente para elevar o nível de Liu Li. Liu Li estava com suas asas abertas, flutuando no ar. Seu pequeno rosto estava cheio de seriedade. Pode ficar tranquilo, mestre. Comigo ao seu lado,
você definitivamente não terá problemas. Um mestre de bestas espirituais em período de despertar. Pode-se dizer que não há diferença em relação a uma pessoa comum. Neste espaço, um pequeno descuido pode custar a vida. Essa situação só se alivia ao alcançar o nível épico. Naquela época, a aptidão física do mestre de bestas aumentará significativamente. Ele também poderia formar um pacto com uma segunda besta espiritual. Além disso, quando o mestre de bestas espirituais alcançasse o nível épico, ele despertaria suas habilidades inatas únicas. Este é o verdadeiro fator que distingue os fortes dos fracos. É por isso que o reino extraordinário é universalmente reconhecido como mestre de bestas. O ponto mais importante na jornada de um mestre de bestas espirituais. Um dom poderoso. Muitas vezes, pode permitir que mestres de bestas com talentos comuns alcancem uma transformação surpreendente. Foi então que um som repentino de galhos se quebrando veio das profundezas da névoa densa. Mestre, cuidado, um monstro está se aproximando. As asas de Liu Li se abriram de repente. Uma figura se colocou à minha frente rapidamente. A névoa foi se dissipando gradualmente. Um monstro de 2 metros de altura apareceu lentamente. Ele se assemelha a um touro selvagem, mas é completamente negro. Besta espirituais, boi demoníaco. Qualidade, elite 1 estrela. Nível, segunda classe. Habilidade, investida do boi selvagem. Ao ver as propriedades do boi demoníaco, minha testa se franziu involuntariamente. Assim que entrei no espaço de teste para iniciantes, encontrei uma besta espiritual de elite de segunda classe. Essa sorte não pode ser considerada boa para um time de 5 cidadãos comuns. Isso é quase uma catástrofe. No entanto, com a força poderosa de Liu Li como uma besta espiritual de nível lendário, derrotar essa besta espiritual não deve ser um grande problema. Deixe comigo, mestre. A pequena garota tinha um ardente espírito de batalha em seus olhos. Seu corpo esguio, no entanto, emanava uma impressionante aura. Ela esperou tanto por este momento. Julgamento. Com um grito claro, chamas douradas e brilhantes subiram da palma de Liu Li, instantaneamente condensada em uma espada de 2 mãos, queimando com chamas sagradas. Esta é a habilidade de combate inata da raça angelical. É uma herança gravada em seus sangues. O boi de ossos selvagens ficou irritado com essa súbita imposição de poder. Seus cascos grossos batiam no chão. As narinas exalavam fumaça. Seus olhos, parecendo sinos de cobre, fixavam-se intensamente. Aquele pequeno ser de nível 0 à sua frente, acompanhado de um rugido ensurdecedor. O boi de ossos selvagens ativou sua habilidade emblemática, o ataque selvagem. Ele veio em direção como um carro de guerra fora de controle. No entanto, Liu Li não se moveu nem 1 milímetro. Até que o boi selvagem chegou bem perto dela. Um arco dourado perfeito cortou a névoa. O tempo parecia congelar neste momento. O búfalo de ossos brutais mantinha a postura de ataque, mas caiu pesadamente atrás de Liu Li. Seu enorme corpo foi cortado de maneira limpa ao meio. A habilidade de condenação aumentou o dano contra criaturas demoníacas, combinada com as terríveis propriedades de uma besta espiritual de nível lendário. Isso fez com que a batalha decidisse rapidamente um vencedor. Em seguida, uma luz azul brilhante surgiu do corpo do búfalo de ossos brutais e se fundiu na testa de Liu Li. Ao ver isso, imediatamente verifiquei as informações de Liu Li. Apenas matar um búfalo de ossos brutais de segundo nível fez com que o nível de Liu Li subisse diretamente para o primeiro nível. Ao mesmo tempo, senti minha energia mental aumentar como uma maré. Meus 5 sentidos instantaneamente se tornaram extremamente claros. O nível de um mestre de bestas espirituais depende do nível da besta espiritual. Neste momento, meu nível subiu para despertar de primeiro nível. Em seguida, eu foquei minha atenção nas várias habilidades da Liu Li. Foi nesse momento que percebi a qualificação lendária. O quão aterrorizantes são as bestas espirituais. Liu Li, que havia acabado de romper o primeiro nível. Todas as propriedades superaram completamente o boi de osso bárbaro de segundo nível. O mais assustador é que essa discrepância aumentará em progressão geométrica com o aumento de nível. Mestre, levantei a cabeça ao ouvir a voz. Encontrei Liu Li paralisada ao lado do corpo do mamute esquelético. Seus dedos delicados tremiam levemente. Quando ela se virou, lágrimas brilhantes deslizavam por suas bochechas. Você viu isso? Sua voz estava embargada, mas também refletia um brilho sem precedentes. Eu realmente não sou inútil. Ao ver isso, corri rapidamente até ela. Abracei suavemente essa figura delicada.
Você nunca foi inútil. Você é um anjo que voa pelos céus. Liu Li enterrou o rosto em meu peito. Os dedos finos apertavam firmemente meu vestido. Aqueles ressentimentos acumulados, neste momento, se transformaram em lágrimas ferventes. Quando Liu Li finalmente levantou a cabeça, seus olhos estavam livres da confusão e timidez. No lugar, havia um brilho tão firme quanto aço temperado. Neste momento, a menina tímida realmente completou sua transformação. Mestre, eu estou bem agora. Liu Li limpou as marcas de lágrimas nos cantos dos olhos. Vamos aproveitar o tempo para evoluir. Eu assenti com a cabeça. Com o poder atual de Liu Li, bestas mágicas de nível 3 comuns não resistem diante dela. Mesmo as bestas mágicas de nível 4 mal conseguem representar alguma ameaça. E quando ela romper para o nível 2, até mesmo algumas bestas mágicas de nível 5 não serão mais suas oponentes. Portanto, neste momento, o que limita nossa evolução não é a força das bestas mágicas, mas sim neste espaço de teste coberto por névoa espessa. Como encontrar rapidamente com precisão as pistas das bestas espirituais? Todo o espaço de teste para novatos cobre dezenas de quilômetros quadrados. As bestas espirituais estão distribuídas uniformemente por dentro. Mais complicados são aquelas que podem fornecer uma rica experiência das bestas espirituais de alto nível. Sua quantidade é incrivelmente escassa. Ao mesmo tempo, na sala de monitoramento do espaço de teste, o responsável, Xu Feng, observa fixamente a grande tela de fluorescência no centro. Sua testa se franzia cada vez mais. A tela exibe em tempo real os dados de pontuação de todos os testadores e a classificação de potencial calculada pelo sistema com base nas pontuações. Os alunos desta edição da cidade de Linyuan estão neste nível. Ele balança a cabeça com desapontamento, exceto Shen Zimin, que mal alcançou o nível A. Os outros nem mesmo chegam ao nível B. Justo quando ele estava prestes a desviar o olhar, seu canto de visão de repente capturou um dado anômalo. Gu Xing. A pontuação atrás deste nome está. Ascendeu a uma velocidade quase aterrorizante. 200, 500, 2000. Finalmente, diante de todos, quebrou diretamente a barreira de 5000. As pupilas de Xu Feng se contraíram de repente. É preciso saber que os outros alunos mal passam de algumas centenas de pontos. Até mesmo Shen Zimin tem pouco mais de 2000. E os pontos deste estudante pouco conhecido chegaram a impressionantes 5000. Como isso é possível? Xu Feng se levantou abruptamente da mesa. Por que a velocidade de aumento dos pontos dele é tão aterrorizante? O funcionário ao lado disse cautelosamente. Será que ele encontrou um jeito de ganhar pontos? Se ele encontrar dois grupos de bestas atacando, e ele estiver bem ao lado, é evidente que essa explicação não convencerá Xu Feng. Xu Feng interrompeu diretamente com uma voz severa. Traga os dados de Gu Xing. E ao analisar os dados, suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Gu Xing formou um pacto com uma besta espiritual considerada inválida. Como ele pôde conseguir um desempenho tão brilhante? Mas no momento seguinte, parece que ele se lembrou de algo. Sua pupila contraiu-se. Será que aquela besta espiritual angelical se recuperou? Quando essa besta espiritual do tipo anjo apareceu pela primeira vez, causou um grande alvoroço na cidade de Linyuan. Xu Feng certamente ouviu falar disso. Mas depois, ao ouvir sobre a falha que impedia sua evolução, ele perdeu o interesse. E agora, o terrível potencial exibido por Gu Xing está claramente relacionado a essa besta espiritual. Aquela besta espiritual que foi considerada defeituosa, provavelmente já se recuperou completamente. Na tela, meus pontos continuam subindo. A seção de avaliação de potencial já saltou para o nível S. A mão de Xu Feng começou a tremer involuntariamente. Esse nível de gênio já ultrapassa sua autoridade de decisão. Rápido! Ele se virou e disse ao assistente em tom severo. Notifique imediatamente o senhor do castelo. Do outro lado. Após 3 horas de evolução, Liu Li conseguiu alcançar o terceiro nível de despertar, incrivelmente próximo do despertar do quarto nível. E as propriedades de Liu Li quase são 3 vezes maiores que as bestas espirituais comuns do terceiro nível. Um arco dourado passou ao meu lado. Algumas bestas mágicas de elite de nível 3 que cercavam Liu Li foram divididas em 2. No próximo instante, meu corpo tremeu. A força mental em minha mente aumentou novamente. Isso também significava que o nível de Liu Li havia alcançado o despertar do quarto nível. Aqui, as bestas mágicas ainda não eram suficientes.
Se houvesse mais monstros. Não era certo que agora eu e Liu Li poderíamos alcançar o despertar do 5º nível. Afinal, para o vidro atual, eliminar essas bestas mágicas de baixo nível não consumiria nada de energia. Depois de eliminar os inimigos, Liu Li sacudiu suas asas, certificando-se de que não havia sangue dos inimigos em seu corpo. Então, ela foi até mim lentamente. Mestre, há pouco, enquanto lutava, percebi que na direção leste parecia haver um gigante. Se minha percepção não estiver errada, deve ser uma besta espiritual de nível 5 despertada. Ao ouvir essas palavras, fiquei imediatamente alerta. Uma besta espiritual de nível 5 despertada. Nos últimos 3 horas, Liu Li e eu não encontramos nenhuma. Agora, finalmente encontramos uma. Liu Li, vamos. Acabe com ela. Uma besta espiritual de nível 5 despertada. Suficiente para elevar o nível de Liu Li consideravelmente. Seguindo a orientação de Liu Li, os dois se aproximaram silenciosamente. De fato, era uma besta espiritual de nível 5 despertada. E sua qualidade não era baixa. Tigre sanguinário. Qualidade excelente, 9 estrelas. Nível, despertada 5. Habilidades. Mordida de fúria sanguinária. Ataque do tigre feroz. Ao olhar para a besta espiritual de nível 5 com excelente qualidade, não pude deixar de me surpreender. Comparado àquelas bestas espirituais de baixo nível com qualidades de elite, esta besta espiritual tem atributos muito mais fortes. E devido ao fato de ter sido transformada, a força das bestas espirituais de mesmo nível geralmente é superior. Esta é uma das razões pelas quais o upgrade no espaço dimensional é difícil. No entanto, no momento, diante desta besta espiritual de nível 5 despertada, minha confiança permanece inabalável. Com os atributos de Liu Li todos acima de 100, enfrentando esta besta espiritual de nível 5 despertada. No máximo, será uma questão de 2 lâminas. Mas justo quando Liu Li e eu estávamos nos aproximando silenciosamente, descobrimos que esta besta espiritual já havia sido capturada por outras pessoas. Não está certo. Em vez de dizer que foram mais rápidos, é mais apropriado dizer que esta besta espiritual encontrou sua própria presa. No profundo e sombrio vale abaixo, o tigre sedento de sangue está liderando 3 bestas espirituais de nível 4 despertadas, forçando uma equipe de 5 pessoas a um beco sem saída. O mais forte deste pequeno grupo é apenas um mestre de bestas espirituais de nível 3. Neste momento, todos estavam com o rosto pálido. Líder da turma, um membro da equipe olhou tremer para a jovem no centro do grupo. Sua voz estava cheia de desespero. Shen Rushui mordeu o lábio inferior com força. As articulações dos dedos estavam brancas de tanto esforço, enfrentando uma formação luxuosa de uma besta de nível 5 e 3 de nível 4. Para este novo grupo de iniciantes, até mesmo escapar era um desejo extravagante. Agora essas bestas espirituais estavam demorando a atacar. Elas estavam apenas aproveitando a diversão de ver a presa se debatendo à beira da morte. Ouçam, podemos não conseguir sair deste vale. Mas mesmo que morramos, devemos arrancar um pedaço delas. Concentrem todas as bestas espirituais. Ataquem a besta espiritual de nível 4 à esquerda. Mesmo que não consigamos matá-la, precisamos deixá-la gravemente ferida. Entendido. 4 pessoas mordiam os dentes. Suas vozes carregavam o medo da morte. E a língua escarlate do tigre sanguinário lambeu suas presas. Parece que ela finalmente se cansou desse jogo de gato e rato. Com um rugido ensurdecedor, 4 bestas espirituais atacaram simultaneamente. No grito agudo das garras rasgando o ar, Shen Rushui até conseguia sentir o cheiro metálico vindo em sua direção. A morte estava bem próxima. E eu, ao lado, vi essa cena. Não hesitei mais. Imediatamente comandei Liu Li a atacar. No fim das contas, a experiência dessas bestas espirituais, eu definitivamente precisava conquistá-la. Liu Li, ative a forma de arcanjo. Olhando para a situação crítica, somente Liu Li na forma de arcanjo com atributos dobrados teria a habilidade de controlar a situação. Em um instante, o céu e a terra mudaram de cor. Chamas sagradas vermelhas explodiram repentinamente, evaporando toda a névoa cinza em um raio de 100 metros. Até o ar foi queimado e distorcido. Diante do meu olhar atônito, uma silhueta deslumbrante se eleva lentamente das chamas. 4 asas ardendo em chamas sagradas se abrem completamente. Cada pena exibe brilhantes runas douradas. Os olhos anteriormente claros de Liu Li agora transformarão-se em fendas verticais em chamas douradas.
Como se a Imperatriz das Chamas tivesse saído de um mito. Sob essa pressão divina, o ar em todo o vale parece ter se solidificado. 3 bestas espirituais de 4ª classe despertadas emitiram gemidos angustiantes. Medrosas, elas enterraram suas cabeças profundamente no chão. E embora o tigre sanguinário fosse de 5ª classe despertada, ao enfrentar diretamente a pressão de Liu Li, sua condição também não melhorou muito. Seu ataque repentino foi interrompido abruptamente. Seu enorme corpo pairou estranhamente no ar. Aqueles olhos de fera escarlate se contraíram violentamente, refletindo a figura que faz sua alma tremer. Líder da turma. Isso é uma besta espiritual? Um membro mais jovem do grupo murmurou. A voz tremia. Shen Roshui abriu a boca. Acho que sim. Embora essa afirmação fosse difícil até para ela aceitar. Mas no espaço de teste para novatos, só havia eles, os novos mestres de bestas espirituais, e as feras demoníacas. Aquela figura sagrada claramente não era a última. Isso deixava apenas a possibilidade absurda. Ela é uma besta espiritual. A besta espiritual de uma nova mestre de bestas espirituais. Sob o olhar atônito de todos, os olhos dourados verticais de Liu Li passaram friamente sobre o grupo de feras demoníacas rastejantes no chão. A espada sagrada em sua mão foi agitada casualmente. 3 lâminas de espada vermelhas cortaram o vazio. 3 feras demoníacas de nível 4 despertadas não tiveram tempo nem de uivar. O enorme corpo se partiu em 2 metades de forma ordenada. Chamas sagradas surgiram na fenda, reduzindo o corpo restante a cinzas em um instante. O tigre sedento de sangue soltou um rugido desesperado. Seu corpo exalou a última ferocidade. Liu Li apenas ergueu a espada levemente. A trilha da espada sagrada deixou um rastro ardente no ar. O corpo duro, do qual o tigre sedento de sangue se orgulhava, diante do poder da besta espiritual de nível lendário, parecia como papel fino. Suas pupilas ainda estavam paralisadas pelo terror. O corpo, no entanto, deslizava lentamente ao longo da fenda lisa. Uma esfera azul profundo do tamanho de uma bola de basquete. A esfera de luz ergueu-se do corpo do tigre sedento de sangue. Mergulhou lentamente na testa de Liu Li. Quando a última chama sagrada se dissipou no ar, os padrões dourados ao redor de seu corpo se desvaneceram como a maré. 4 asas flamejantes se transformam em pontos de fogo de estrela e se dispersam. A figura que flutuava no ar desceu suavemente. Os passos, no entanto, pareciam visivelmente instáveis. Embora a forma de anjo radiante pudesse aumentar drasticamente suas habilidades, o consumo, relativamente, era extremamente aterrador, com Liu Li despertando para o nível 4. Mesmo com todos os seus esforços, ela só conseguiria aguentar cerca de 30 segundos. Após garantir que não havia perigo, Liu Li inclinou levemente a cabeça. Seus olhos se voltaram para uma sombra não muito distante. Shen Roshui e os outros prenderam a respiração involuntariamente. O olhar acompanhou Liu Li. Que tipo de domador de bestas espirituais poderia ter uma besta tão poderosa? Como seria isso? No entanto, quando a figura familiar saiu da sombra, todos ficaram paralisados. Gu Xing. As pupilas de Shen Roshui se contraíram repentinamente. Sua voz involuntariamente aumentou em oitava. Como a líder da turma de bestas espirituais 3. Ela, é claro, conhece este colega que normalmente é discreto. Não muito tempo atrás, ela ouviu que este colega teve sua besta espiritual roubada. Naquele momento, ela ficou indignada. Mas agora, o olhar de Shen Roshui passeava entre Gu Xing e Liu Li. Seu cérebro quase parou de funcionar. Quando me aproximei, foi que percebi que Liu Li havia salvo alguns conhecidos. Líder da turma. Que coincidência! Um estudante que normalmente não chamava atenção. Mas agora ao seu lado estava alguém que poderia eliminar uma besta espiritual de nível lendário de um monstro de nível 5. A sensação de desconforto era tão intensa que sua têmpora pulsava. Eu acenei educadamente e fiz um sinal para Liu Li se afastar. O tempo restante era de menos de meia hora. Eu precisava aproveitar esse último tempo para aumentar o nível de Liu Li para despertar nível 5. Liu Li seguiu obedientemente. Antes de partir, ainda se curvou levemente para alguns. Esse movimento fez com que os membros do time respirassem fundo em uníssono. Quando minha silhueta desapareceu na névoa, os membros do time imediatamente começaram a falar em alta voz. Líder, você viu isso? Quando aquela besta espiritual fez uma reverência, eu quase me ajoelhei. Gu Xing não teve sua besta espiritual roubada? Porque sinto que ele agora está mais forte. Sério, eu sinto que a besta espiritual de nível épico que Shen Zimin roubou
não se compara em nada a esta. Se encontrarmos Gu Xing na avaliação de 10 dias depois, um membro se manifestou timidamente. Vamos simplesmente nos render. Os 5 disseram em uníssono. Do outro lado, na residência do senhor da cidade, Xia Xiu estava respeitosamente de pé ao lado, com uma expressão um pouco inquieta em seu olhar. Diante dele, um homem de meia-idade vestindo um traje zonça azul escuro. Estava de pé com as mãos atrás das costas. Embora o canto da boca do homem tivesse um leve sorriso, mas isso fez com que todo o salão ficasse envolto em uma pressão invisível. Ele é o responsável por toda a região militar do sul. O verdadeiro chefe. Chefe Wei. O senhor veio pessoalmente? Wei Yuan se virou. Seu olhar parou em Xia Xiuxin por um momento. Este soldado que antes trabalhou sob seu comando, agora já é o governante de uma cidade. Acabou de vir de Lanian. Eles descobriram um talento de potencial neste ano. Não é ruim. Embora tenha dito isso, Xia Xiu percebeu agilmente. Uma expressão de decepção passou pelos olhos de Wei Yuan ao dizer isso. Como o mais alto responsável da região militar do sul, Wei Yuan está pessoalmente inspecionando as cidades desta vez. É evidente que ele está buscando verdadeiros talentos de alto nível. Claramente, ele não obteve nada até agora. Chefe Wei, a situação da nossa cidade Linyuan este ano provavelmente não é muito diferente da cidade Lanian. Antes da abertura da prova, ele já ordenou que verificassem detalhadamente os dados de todos os participantes, exceto pelo contrato do jovem usufrutuário da família Shen, e uma súcubo de nível épico. As qualificações dos bestas espirituais dos outros são difíceis de descrever. Wei Yuan suspirou levemente. A decepção era evidente em seu olhar. Deixa pra lá. A convocação de bestas espirituais, no fim das contas, depende do destino. Não pode ser forçada. Ele arrumou a lapela da roupa. Acho que vou dar uma olhada em outras cidades. Eu o acompanho. Xia Xiu realmente queria acompanhar, mas o assistente do governador entrou apressadamente, quase tropeçando. Que tipo de comportamento é esse? O rosto de Xia Xiu escureceu. Ficar sem dignidade na frente do antigo superior o deixou embaraçado. Como você foi ensinado a se comportar normalmente? Em situações, é preciso ser calmo. Foi então que o assistente notou a grande figura na sala. De repente, ele começou a suar frio. Mas ele não podia se importar muito. Sua voz tremia de emoção. Governador, temos um estudante com potencial S na cidade de Linyuan. O quê? A voz de Xia Xiu subiu repentinamente. Ecoou na silenciosa residência do governador. Até mesmo Wei Yuan, que estava calmo há pouco, virou-se abruptamente e lançou um olhar surpreso. Neste momento, no espaço de teste, as asas brancas da Anjo Liu Li estavam cobertas de sangue das bestas espirituais. Os corpos acumulados aos seus pés formavam uma pequena montanha. Mestra, elas aprenderam a ser inteligentes. Liu Li ficou de pé com a espada em posição horizontal, me protegendo atrás dela. Eu estreitei os olhos e olhei para a entrada do vale. Dezenas de bestas espirituais de diferentes tipos, inesperadamente formaram uma coalizão. Mostrando os dentes, bloquearam todas as rotas de fuga. Embora a maioria delas fossem apenas bestas espirituais de baixo nível de segunda e terceira classe, mas dezenas de bestas espirituais reunidas ainda eram impressionantes. Parece que elas ficaram aterrorizadas com nossos assassinatos. Nos últimos 30 minutos, eu e Liu Li realizamos um massacre quase insano. E no final, as bestas espirituais remanescentes tiveram que se unir. Conduziram as duas pessoas para este vale. Levantei a mão e olhei para o cronômetro. Restam apenas 3 minutos. É perfeito, agora poupamos tempo para procurar Liu Li. Após este período de combate, a sintonia entre os dois aumentou rapidamente. Agora não preciso dizer nada. Liu Li consegue entender meus pensamentos. Liberação da forma de anjo flamejante. Linhas douradas rapidamente cobriram o corpo de Liu Li. 4 asas de luz brilhante romperam de seu corpo. Sentença. A luz branca ofuscante inundou o vale como uma maré. Onde passava, os gritos das bestas mágicas ecoavam. Quando a cabeça da última loba mágica de nível 5 foi lançada para o alto, de repente, uma luz dourada deslumbrante emanou do corpo de Liu Li. Despertar de nível 5 alcançado. Eu imediatamente cheguei mais perto para ver as propriedades de Liu Li. O horror das qualidades de nível lendário finalmente começou a se revelar. Embora o nível seja apenas o despertar do 5º estágio, as propriedades de Liu Li já superam as bestas espirituais comuns de nível 7 e 8.
Eu olho fixamente para a coluna de sugestões de treinamento na interface do sistema. Tenho um pressentimento. Desde que eu reúno os cristais de luz, o líquido sagrado dos espíritos e o sangue sagrado, esses três materiais, a qualidade de Liu Li terá um aumento exponencial. No entanto, a maior empresa de bestas espirituais de Lin Yuanshen não tem nem notícias sobre esses três materiais. Eu dei uma risada amarga e balancei a cabeça. Eu já havia consultado materiais anteriormente. Na melhor casa de leilões do país Monxia, um cristal de luz incompleto foi leiloado por bilhões. E os cristais de luz que Liu Li precisa requerem que sejam uma peça inteira e completa. Quanto ao líquido sagrado dos espíritos e ao sangue sagrado dos anjos, é ainda mais raro, nem mesmo nas escrituras da Associação de Bestas Espirituais do país Monxia há registros claros. O cultivo de um talento de nível lendário realmente não é algo que pessoas comuns podem alcançar. E nesse momento, a energia agitada ao redor de Liu Li finalmente se acalmou. Depois de usar as chamas angelicais para limpar os vestígios de sangue, Liu Li finalmente acenou com a cabeça, satisfeita, e veio até mim. Devemos ir embora, certo? Liu Li puxou suavemente a minha manga. Seu rostinho estava levemente franzido enquanto ela olhava ao redor. Este vale ensanguentado realmente faz com que ninguém queira ficar muito tempo. Eu olhei para o cronômetro. Os números chegaram exatamente a 0. No instante seguinte, um som mecânico solene ecoou por todo o espaço de prova. O teste para iniciantes chegou ao fim oficialmente. Por favor, todos se preparem para a saída. 10 segundos depois, uma luz branca ofuscante engoliu todo mundo. Quando eu abri os olhos novamente, à minha frente estava o contorno familiar da praça da cidade de Linyuan. Antes mesmo de eu me adaptar completamente à tontura após a teletransportação, percebi que já estava cercado por pessoas ao redor. O funcionário com expressão emocionada. O líder Xu Feng avançou rapidamente. Este responsável pela prova, que raramente sorri, estava com um sorriso no rosto neste momento. Colega Gu Xing, seu desempenho na prova para iniciantes é realmente impressionante. O senhor do castelo pediu especialmente para que você se juntasse a ele para uma conversa. Eu fiquei surpreso por um momento, mas logo percebi que provavelmente foi por causa do meu desempenho no espaço da prova para iniciantes que chamou a atenção do senhor do castelo. Quando minha figura desapareceu no final da praça, os outros participantes começaram a ser teletransportados de volta. E quando o filho de um rico que comprou um súcubo que me traiu, Shen Zimin apareceu no centro da praça. Imediatamente foi cercado por um grupo de alunos bajuladores. Senhor Shen, você certamente é o primeiro desta prova, não é? Bestas espirituais de nível épico. Mas isso é um desempenho inigualável. Eu acho que o Sr. Shen deve ter pelo menos 3.000 pontos. Essa pontuação seria a primeira em qualquer ano anterior. Shen Zimin ouvia essas bajulações. O canto de sua boca quase chegava até as orelhas. Ele abraçou com força o súcubo em seus braços. Os dedos inquietos acariciam a cintura do outro. Originalmente, ele era o epíteto de playboy na cidade de Linyuan. Mas desde que fez a formação de pacto com essa besta espiritual de nível épico, ele não só se livrou da má fama de ser um playboy inútil, como também recebia elogios por onde passava. Pensando nisso, ele ficou ainda mais satisfeito com o súcubo nos braços. Ele se inclinou para o ouvido do súcubo e falou em um tom baixo. Esta noite, vou te recompensar direito. Amanhã, vou te levar ao espaço dimensional para subir de nível. O súcubo imediatamente corou ao ouvir isso. Farei tudo o que o irmão Zimin disser. Essa aparência de querer recusar, mas ao mesmo tempo aceitar, deixou Shen Zimin ardendo. Ele quase desejava levar a pessoa para casa imediatamente. Mas ao olhar para o ranking que ainda não havia sido divulgado, ele ainda reprimiu o impulso dentro de si. Afinal, este é o momento de honra em que está sob os olhos de todos. Um momento glorioso de alcançar o topo. Como isso pode ser perdido? É preciso saber que Shen Zimin se esforçou muito para essa prova. Ele não apenas contou com o poder do súcubo. Ela até gastou uma grande quantia de dinheiro para contratar uma equipe de 5 pessoas. Essa equipe é responsável por ferir gravemente as bestas mágicas até que fiquem à beira da morte. E então ele daria o golpe final. Neste momento, Shen Zimin sentia a força do 4º nível despertando dentro de si. Ele sorriu com satisfação. Embora essa maneira de agir seja desaprovada por muitos, mas os resultados são realmente significativos. Não apenas seu nível disparou, como também seus pontos aumentaram consideravelmente. Olha! O ranking foi divulgado.
com um grito de surpresa. A praça inteira instantaneamente entrou em agitação. Todos os olhares imediatamente se concentraram em o grande telão no centro da praça. O ranking foi anunciado do mais baixo ao mais alto. Shen Zimin, satisfeito, abraçou o súcubo. As vozes de adulação ao redor eram incessantes. Com certeza, Shen Zimin ficará em primeiro lugar desta vez. Shen Zimin estava desfrutando da adoração do público. No entanto, será que eu vi errado? Por que o nome de Shen Zimin está em segundo? Essa voz soou como um trovão. Instantaneamente, destruiu o sonho de Shen Zimin. Ele virou a cabeça bruscamente. Ele fixou o olhar nos dados ofuscantes na tela. Segundo lugar, Shen Zimin. Pontuação, 4100. Avaliação de potencial, A. Ao ver isso, Shen Zimin estava prestes a explodir de raiva. Esse resultado já criou um marco na história da cidade de Linyu. Como ele ainda pode estar em segundo lugar? Como ele pode ser segundo? O súcubo também estava observando a classificação. Seu objetivo era verificar minha classificação. No entanto, desde o último lugar até o segundo, ela nunca encontrou aquele nome familiar. Essa situação fez seu coração afundar. No momento seguinte, uma terrível suposição a fez cair em um poço de gelo. Será que Gu Xing é o primeiro? O súcubo imediatamente balançou a cabeça. Ela queria afastar essa possibilidade absurda de sua mente. Isso é absolutamente impossível. Aquela pessoa só fez um pacto com um anjo aleijado. Como ela poderia perder para um produto tão defeituoso? No entanto, quando se tem medo de algo, as coisas tendem a se desenvolver nessa direção. Sob o olhar de todos, o primeiro lugar foi lentamente revelado. Primeiro lugar, Gu Xing. Pontuação, 44.300. Avaliação de potencial, SSS. No momento em que essa classificação foi divulgada, todo o praça parecia ter sido atingida por uma bomba. Potencial nível SSS. Isso é um tipo de She humano, não é? Em meio aos gritos que surgiam e desapareciam, Shen Zimin ficou paralisado no lugar, como se tivesse sido atingido por um raio. Ele fixou o olhar nos dois números. Mas, pouco tempo depois, ele de repente começou a rir de forma nervosa. As unhas cravaram-se profundamente em sua palma. Eu entendi. Aquele miserável deve ter usado os 20 milhões da venda do súcubo para contratar alguém para aumentar suas pontuações. Ao pensar naquele pobre diabo que ele costumava pisotear, que usou os 20 milhões da caridade da família Shen, em vez disso, humilhá-lo. A fúria em seu peito quase o consumiu por completo. Gu Xing, você acha que pode me vencer usando o dinheiro da minha família? Eu vou contratar a melhor equipe de caçadores de demônios. Se 10 não forem suficientes, então pegarei 20. Para a avaliação da academia em 10 dias. Eu farei aquele inútil se ajoelhar na minha frente e implorar por misericórdia. Do outro lado, sob a liderança de Xu Feng, eu cheguei a uma sala de reuniões elegantemente decorada. Fiz um sinal para Liu Li esperar do lado de fora para mim, antes de empurrar a porta e entrar. Assim que entrei, meu olhar imediatamente foi atraído pela figura de azul profundo, sentada na posição de destaque. O lorde da cidade, Xia Xiu, estava em pé ao lado respeitosamente. Esse detalhe me fez perceber instantaneamente. A pessoa à minha frente, um homem de meia-idade com uma presença impressionante, tem um status muito acima do prefeito da cidade. Xia Xiu me viu entrar na sala. Imediatamente se levantou para me apresentar. Colega Gu Xing. Este é o responsável máximo da zona militar do sul. Wei Yuan. Ao ver isso, minhas pupilas se contraíram. Esse nome é bem conhecido no reino de Longxia. Um mestre de bestas espirituais de nível rei. A âncora nas batalhas do sul. É alguém que realmente pode reverter a situação crítica do país. Ao voltar à realidade, fiz uma reverência a todos. Wei Yuan acenou levemente com a cabeça. Em seguida, disse de forma gentil. Colega Gu Xing, parabéns por ter obtido uma avaliação de potencial de nível SSS na prova para iniciantes. Obrigado, senhor comandante. Mas o senhor comandante deve ter me chamado por outro motivo, certo? Eu realmente venho com um pedido. Wei Yuan disse. E olhou de forma indiferente para o prefeito. O prefeito imediatamente entendeu. E saiu da sala respeitosamente. Mas por dentro, estava em tumulto. Que tipo de segredo é esse? Nem mesmo ele, o senhor da cidade, tem permissão para saber. Assim que a porta se fechou, Wei Yuan levantou a mão e acenou. Uma camada de luz azul clara se ondulou como ondas de água. Os dois ficaram envoltos nela. Minhas pupilas se contraíram e não pude deixar de me perguntar.
O que é isso? A aplicação básica do domínio. Quando você se promover ao nível de comandante, entenderá naturalmente. Essa coisa serve principalmente para garantir que nossas conversas não sejam espionadas do exterior. O que faz um mestre de bestas espirituais do nível de rei agir com tanto cuidado? Ele até se atreve a usar o poder do domínio para isolar o exterior. Isso não é comum. Pode estar relacionado com o destino do reino de Moncia. Gushik, você deve saber. O espaço dimensional é outro mundo que está se fundindo com a estrela azul. Todos os países estão construindo defesas no espaço dimensional para fornecer um ambiente seguro de treinamento para os mestres de bestas espirituais de baixo nível. Mas a construção da defesa do reino de Moncia está atrasada em comparação com outros países. Você sabe por quê? Eu franzi a testa, pensando. É porque a construção da defesa não está indo bem. Isso mesmo, Zen. O dedo de Wei-Yuan traçou um mapa de luz no vazio. 3 anos atrás, nós descobrimos um gigantesco local de provação em um ponto crítico. Normalmente, descobrir um local de provação é algo bom. Mas este local de provação está situado exatamente no ponto mais crítico da defesa. Se não abrirmos este local de provação, a defesa sempre terá uma brecha. Aqueles seres demoníacos podem invadir a partir dessa brecha a qualquer momento. Eu ouvi isso e não pude deixar de olhar para Wei-Yuan. Mas parece que eu não posso ajudar em nada, certo? Wei-Yuan levantou a mão para interromper. As áreas de provação de outros níveis foram todas conquistadas por nossas tropas. Apenas este último local exige que a pessoa esteja despertada no nível 5 ou abaixo. Um grupo de 3 deve desafiá-lo. A projeção de repente aumentou, mostrando os dados detalhados daquela área. O nível de dificuldade é nível abissal. O local de provação é um reino especial dentro do espaço dimensional. Os conquistadores podem obter recompensas generosas. E, de acordo com a dificuldade, o reino Moncia os classifica em 5 níveis: normal, sofrimento, pesadelo, inferno. E, no topo, o abismo. Wei-Yuan olhou nos meus olhos. Preciso que você se junte a outros 2 gênios de nível SSS para completar este desafio final. Ajudar o reino Moncia a concluir a construção da linha de defesa. Ao ouvir isso, finalmente entendi. Por que um alto comandante militar viria pessoalmente procurar um novo mestre de bestas espirituais em período de despertar? Enquanto ele processava essas informações, Wei-Yuan, no entanto, presumiu que eu tinha preocupações. Este teste realmente apresenta grandes riscos. Portanto, desde que participem, vocês têm direito a escolher um item no Tesouro da Região do Sul. Wei-Yuan disse. Levantou a mão e abriu um painel de luz no ar. Incontáveis sombras de materiais raros flutuavam no painel de luz. Eu levantei a cabeça e lancei um olhar despretensioso. Meu olhar foi imediatamente atraído por um dos materiais. Cristal de luz. Ou ainda um bloco inteiro de cristal de luz. Ao ver isso, não hesitei. Fui direto ao ponto. General Wei, eu preciso de um bloco inteiro de cristal de luz. Wei-Yuan disse solene. Desde que você aceite participar do teste, independentemente de sucesso ou fracasso, ele é todo seu. Eu não hesitei em aceitar. Esse tipo de coisa, servir ao país, eu já pretendia aceitar. O cristal de luz agora é uma alegria inesperada. E Wei-Yuan, ao ver que eu aceitei, também respirou aliviado. Ele havia feito uma ordem militar. Este ano, ele tinha que conseguir completar toda a linha de defesa. Se não fosse por ter me encontrado, ele ainda achava que não conseguiria completar a missão este ano. Antes, eles não haviam enviado gênios para participar do teste. Mas mesmo gênios com potencial SS não conseguiram nem ultrapassar metade do progresso. Portanto, ele só podia agir desesperadamente dentro do território de Moncia, procurando por um gênio com potencial de nível SSS. Hoje, ele finalmente encontrou. Sem mais delongas, vamos partir agora. A cada dia de atraso, o buraco na defesa consumirá mais algumas vidas. As vidas dos mestres de bestas espirituais de Moncia. Eu ainda não tinha reagido, quando senti uma pressão na cintura. Wei-Yuan, de fato, levou Liu Li e eu para subir ao céu. Em seguida, um enorme pássaro que cobria o céu de repente rasgou as nuvens. Os 3 de nós pousaram firme em suas costas largas. Instintivamente, examinei as informações dessa besta espiritual. Mas o sistema apenas mostrava que essa besta espiritual se chamava Sucuri do Céu. Todas as outras propriedades eram desconhecidas. Mas o que mais me surpreendeu foi
que mesmo com a velocidade da sucuri do céu sendo capaz de rasgar o ar, eu não sentia nenhuma pressão do vento. Isso significa que a besta espiritual sob nós é, no mínimo, de nível de comandante. E é muito provável que tenha alcançado o nível de rei. E abaixo de nós, mais de 20 equipes se agrupavam como estrelas em torno da lua, aglomerando-se em torno de Shenzhen e daquele súcubo. O líder da equipe estava bajulando. Não se preocupe, jovem Shen. Com o apoio de nós, essas equipes de elite, com certeza conseguiremos fazê-lo romper o 7º nível de despertar. 3 horas depois, o pássaro de nuvem desceu na base militar cercada por montanhas. Quando saltei das costas da enorme ave, imediatamente percebi que, além dos soldados, na praça do acampamento, havia também 2 pessoas jovens. Wei Yuan fez uma breve apresentação das informações sobre algumas pessoas. Ying Bing, Qin Tian, vindo de Kyoto. Potencial nível SSS. Esta prova será enfrentada por vocês 3 juntos. Ying Bing, à esquerda, vestia uma roupa branca. Em seu ombro, pousava um pequeno pássaro transparente como cristal de gelo. Ao ouvir a apresentação de Wei Yuan, ela me acenou levemente com a cabeça. Apenas que seu olhar permaneceu alguns segundos a mais em Liu Li. Uma sombra de surpresa passou pelos olhos de cor azul gelo. Eu também fiz uma saudação educada. Em seguida, verifiquei as informações sobre as bestas espirituais daquela mulher. Fênix de gelo sombra. Qualidade nível lendário 1 estrela. Nível de despertar 5 níveis. Quanto a Qin Tian à direita, ele estava com os braços cruzados. Ao lado dele, havia um homem-árvore de bronze antigo com 3 metros de altura. Ele me lançou um olhar de esguelha. Seu olhar revelou um toque de desdém. Cidade de Linyuan. Nunca ouvi falar. Até mesmo em cidades pequenas como esta, há gênios. Provavelmente, é necessário acumular pontos para conseguir isso. Uma avaliação de nível SSS, certo? Apenas que, devido à presença de Wei Yuan, ele não expressou seus pensamentos. Ele apenas ficava em pé ao lado, tentando parecer indiferente. Eu não me importei com a atitude de Qin Tian. Não participei deste teste para fazer amigos. Meu objetivo é aquela cristal de luz. Dito isso, ainda assim, verifiquei as informações sobre as bestas espirituais da outra parte. Árvore de guerra. Qualidade nível lendário 1 estrela. Despertar de nível 5. Eu comprovei cuidadosamente os dados das 3 bestas espirituais. Gradualmente tive um julgamento em meu coração. Todas com qualidade nível lendário 1 estrela. A discrepância é realmente tão óbvia. Embora as propriedades de Liu Li não sejam de alto nível, ela se destaca pelo desenvolvimento equilibrado. Não há nenhum ponto fraco. Mais importante é que ela possui 4 habilidades. Um espaço a mais para habilidades do que as outras 2 bestas espirituais. A Fênix de Gelo de Ying Bing é claramente superior à de Qin. A Árvore de Guerra de Tian é ainda melhor, especialmente aquela habilidade de prisão de Anel de Gelo. O que me chamou ainda mais a atenção. Isso é semelhante ao canto do fim de Liu Li. Ambos requerem um certo custo. Eu suspeito. Quanto maior o custo para liberar, isso significa que o poder dessa habilidade é ainda mais aterrorizante. Isso parece ser equivalente